E aí, Rodolfo, tudo bom? Amigos do canal. Dando uma invasão rápida aqui para não deixar o canal do Rodolfo acabar. Eu estou abandonando a minha vida na cidade e agora eu vou ficar vivendo entre os caiapós e eu vou largar essa vida de youtuber. Vocês sabem que eu estava insatisfeito com o meu canal e vou deixar de lado essa vida ingrata, porque eu acho que o meu destino é esse, é estar junto do rio, estar junto da floresta. E também para falar um pouco dessa COP e especificamente desse tal Fundo de Florestas Tropicais. Oi, Marcelo, que bom que você está aqui com a gente. Essa história de que o canal vai acabar ou ia acabar, isso é um boato malicioso inventado pelo unicórnio alado. Agora, sobre esse Fundo das Florestas Tropicais, eu não ponho a menor fé nisso. Essa é a grande aposta do tal André Correia do Lago da Hidrelétrica de Belo Monte. Eu não estou numa floresta tropical, diferente de você, mas estou nos fundos de casa, então espero que valha. Escolhi um look aqui com a minha camiseta de dinossauro astronauta para falar também de passado e futuro. O Marcelo, ele é geólogo, né? Portanto, melhor do que ninguém para falar sobre passado. Então vamos lá? Bom, se vocês estão acompanhando um pouco o noticiário da COP, né? Tá nesse momento, entre os dias 7 e 8 agora de novembro, antes do início oficial, tá um papo, uma politicagem bem grande, né? Para tentar arrecadar fundos, né? Arrecadar dinheiro dos vários países participantes para esse fundo que a gente vai falar agora a respeito, né? Beyond the canopy is a force of nature. Abaixo do dossel das árvores há uma força da natureza que regula o clima, nos dá segurança alimentar. É a floresta tropical. É o lar de mais espécies do que qualquer outro lugar do mundo, de comunidades indígenas cujas tradições estão profundamente ligadas com a floresta. Mas esse ecossistema vital está ameaçado. Quando a floresta tropical cai, toda a humanidade é afetada. Mas se mudássemos a maneira como valorizamos os nossos ecossistemas, e se a floresta em pé pudesse ser valiosa, avaliada como nosso maior patrimônio? Essa é a ideia do fundo das florestas, um novo mecanismo financeiro que vai colocar valor real e duradouro nas florestas em pé, dando aos países como florestas tropicais incentivos a longo prazo para preservar estas paisagens. Levantamos 25 bilhões de dólares em investimentos soberanos e filantrópicos, 100 bilhões em investimentos privados, para criar um fundo de 125 bilhões de dólares. Esse fundo em larga escala, em longo prazo, cresce por meio de investimentos diversificados, gerando retornos financeiros altos e grandes lucros anuais. E há uma taxa fixa por hectare de floresta preservada, com desempenho rastreado por satélite. O Fundo de Florestas Tropicais para sempre recompensará aqueles que reduzem o desmatamento abaixo da média mundial e pagará para manter a floresta em pé. Crucialmente, pelo menos 20% disso irá diretamente para os povos indígenas e comunidades locais. Mas se as florestas forem derrubadas ou degradadas, as nações perderão o dinheiro, e cada hectare perdido significa redução nos pagamentos, entre 100 e 200 vezes o valor que teriam recebido por tê-la mantida de pé. Eu não ponho a menor fé nisso.
Eu moro aqui no meio de uma das cidades que mais destrói floresta tropical no mundo. Você fala em pagar esse povo, eles vão querer ganhar o dinheiro sim, mas eles não vão parar de desmatar coisa nenhuma. E ainda vão fazer chantagem para ganhar mais dinheiro, para não desmatar, e vão continuar desmatando do mesmo jeito. Do nosso patrimônio, elas são essenciais para a nossa vida. Mantê-las em pé tem um custo que não podemos e não devemos arcar sozinhos. Não tem custo nenhum. É só não deixar derrubar. Tem um custo que não podemos arcar sozinhos. O custo é segurar essa burguesia que quer destruir tudo. E não tem dinheiro no mundo que vai evitar com que essa burguesia destrua tudo. O TFFF vai destravar recursos que são essenciais para a proteção das nossas florestas e dar um suporte vital para aqueles povos que vivem na floresta e que as chamam de lar. E o que nós vamos ver aqui é um fruto de um engenho coletivo. Pessoas sentaram, se debruçaram, resolveram apresentar para o mundo na COP uma sugestão que vai depender do esforço de muita gente, mas algo que para em pé, algo que faz sentido do ponto de vista econômico e do ponto de vista socioambiental. Isso oferece uma abordagem, umas soluções únicas, a declaração dos líderes de Glasgow para reverter a perda florestal até 2030 e também vai eventualmente construir uma economia positiva para a floresta, para não termos um mundo com 1,5 graus acima de temperatura sem florestas. Vamos juntos apoiar o Fundo de Florestas Tropicais para sempre, para alcançar uma economia positiva para as pessoas e para o clima. Investir nas nossas florestas é investir nos nossos futuros, no futuro da floresta tropical para sempre. Conservação e geração de capital. Lançamento da COP30. A notícia mais recente, assim, de importância a respeito disso, por exemplo, foi uma doação aí da Noruega, né, que prometeu 3 bilhões de dólares. Então, esse é o contexto de agora, né? A COP ainda tá para acontecer, então as coisas podem mudar rápido, mas eu vou fazer uma leitura aqui do site, de uma página que foi criada pelo Ministério da Fazenda, que é a explicação oficial desse fundo. Então, vou fazer a leitura integral com comentários. Tentar imitar um pouco aqui a estética do Rodolfo e filmar a natureza enquanto eu leio o texto integral dessa página. Destaque aqui para nossa amiga Casquinha de Cigarro. Não sei se fazer isso é um crime ambiental, mas seguimos. Legal, Marcelo, manda ver. Vamos acompanhar. Vamos lá, então. A leitura da página diz o seguinte, que o TFFF, o Fundo Tropical das Florestas, cria um novo modelo de financiamento climático, ou seja, países que preservam suas florestas tropicais serão recompensados financeiramente via Fundo de Investimento Global. Em vez da destruição, a conservação se torna economicamente vantajosa, gerando desenvolvimento social e econômico. Parece até um gerador de lero-lero do ChatGPT, né, até o momento. Perfeito comentário, exatamente. Gerador de lero-lero do ChatGPT. Diferente dos fundos tradicionais, o TFFF, né, essa sigla é em inglês, Tropical Forest Funds Forever, Fund Forever, ou Tropical Forest Forever Fund, alguma bobagem dessas. E já é uma parte que eu gostaria de comentar, inclusive, né, o fato essa palavra forever, né, essa ideia do para sempre, que lorota marqueteira, né, para dizer o mínimo. O TFFF captará 125 bilhões de reais a juros reduzidos como um ativo de baixo risco. Esses recursos serão reinvestidos em projetos com maior taxa de retorno, gerando lucro, ou seja, spread. A diferença será repassada aos países com florestas tropicais, proporcionalmente à área preservada, enquanto que o dinheiro que foi emprestado será devolvido aos investidores com lucro. Então é uma tentativa de resolver a questão ecológica no contexto da financiarização. Mario Bros tem um som para isso aí, ó. Isso vai garantir o desenvolvimento sustentável das comunidades locais e viabilidade econômica
para que os países com florestas gerem divisas, preservando, além de retorno financeiro para quem investiu o dinheiro. Nada mais justo do que remunerar financeiramente os serviços ambientais prestados pela floresta. Mas como não tem como remunerar a floresta, porque a floresta não quer saber de dinheiro, você remunera aquele cara que grilou a terra onde está a floresta. Vou repetir essa frase. Nada mais justo do que remunerar financeiramente os serviços ambientais prestados pelas florestas. E aí? O modelo permite que investidores recuperem seus recursos investidos, com remuneração compatível com as médias de mercado, ao mesmo tempo em que contribuem para a preservação florestal e a redução de emissões de carbono. Então, por exemplo, esses 3 bi que a Noruega já anunciou ao longo de 10 anos, essa página aqui não fala nem em recuperação parcial do investimento, né? Ela assume que, no caso, a Noruega vai ter, ao fim de 10 anos, mais do que 3 bi de volta para ela, além de toda a preservação florestal proporcionada pelos 3 bi a todos os países com florestas tropicais. Bom, a página ela entra em detalhes aí sobre a tecnicidade desse fundo. Então, por exemplo, olha, eu nem faço esforço para entender como que isso poderia dar certo, porque eu sei que não tem como dar certo, sabe? Você não vai achar uma solução para a questão ambiental dentro da lógica do lucro, do capitalismo, do mercado financeiro. Vai ser usado o monitoramento e transparência via satélite, com padronização internacional, dados públicos e de fácil acesso. O foco é garantir transparência e eficiência na verificação da cobertura florestal. Em outras palavras, vai ser feita uma espécie de regra de 3, assim, em que todos os países que têm florestas tropicais reconhecidas, eles vão monitorar a evolução em porcentagem diária, né, da cobertura dessas florestas tropicais ao longo dos anos, e quem conseguir manter mais, e na verdade, né, nada indica, assim, benefícios para quem expandir a cobertura florestal, né, meio que se assume que os países vão perder floresta, mas quem conseguir perder menos, ganha mais desse pote. Aí eu já imagino, né? A turma aqui de Altamira, acostumada a desmatar como vai desmatar, aí vão reduzir o dinheiro, aí eles vão desmatar mais, aí vão reduzir mais o dinheiro, aí eles vão ficar putos e vão desmatar mais ainda. Né? Isso vai ser feito com satélite, né? Então tem toda uma base científica aí para dar peso para esse fundo, dizendo não, serão métricas bastante objetivas, né? Então porcentagem da área, né? Um número com satélite justamente fácil de você conseguir medir. Isso é feito para dar uma força aí política, né, e técnica também para esse instrumento, e com certeza é o que é utilizado para dissuadir esses países a desembolsarem essas granas violentas, né? Isso não aconteceria se a parte técnica, né, de controle dessa grana não tivesse nesse arcabouço. A página continua a explicar o fundo, então. Benefícios ambientais e financeiros. Além de impulsionar a conservação, o TFFF estimulará a demanda por títulos de dívida sustentáveis, como títulos verdes e azuis. Faltou os amarelos e os brancos. O fundo não concorre com o mercado de créditos de carbono, mas atua de forma complementar. Lançamento na COP30. O lançamento está previsto para a COP30 em novembro. A estruturação do programa e a mobilização para a captação, que é o que está acontecendo nesse exato momento, estão em andamento, com apoio de governos, instituições internacionais e lobistas, provavelmente. O fundo representa uma solução inovadora para proteger as florestas tropicais e gerar impactos positivos para o meio ambiente, a economia e a sociedade. Um pouco mais de lero-lero. E depois, no fim da página, tem um vídeo no YouTube feito em inglês para... Ah, sim, é aquele vídeo que eu já mostrei lá no começo do nosso vídeo aqui. Apaixonados estrangeiros na COP. Eu vou passar esse vídeo pro Rodolfo e quem sabe ele dá play nele. É um vídeo curto de 4 minutos e deve ter tudo aí que eu acabei de ler, mas tá no inglês aí um pouco tupiniquizado, que é engraçado de assistir. Bom, um disclaimer bastante básico, né, e não quero diminuir a força do meu próprio discurso, mas eu não sou economista, entendo razoavelmente pouco sobre qualquer tipo de instrumento financeiro, né, esses mais complexos menos ainda, é claro.
com derivativos e remuneração escalonada e títulos de crédito verde ou azul. Então não é a minha seara. O que é a minha seara são as mudanças climáticas e um pouco aí dos efeitos delas sobre a floresta amazônica, por exemplo. Então o que me cabe comentar vem um pouco dessa ideia, né, da utilização desses recursos econômicos em grande escala para tentar sanar a questão climática, que é insanável, claro. É engraçado até a dificuldade em se admitir institucionalmente, por exemplo, a falha da sociedade como um todo, né, para aquelas metas de aquecimento de 1,5 graus Celsius, né, dá para dizer com uma confiança altíssima que vai estourar 2 graus Celsius e, enfim, é curioso como a humanidade ainda batalha para reconhecer o seu próprio efeito no sistema terrestre inteiro, né, e quando Mesmo o pessoal mais esclarecido da esquerda reflexiva do professor Paulo, quando eu falo em colapso climático, colapso da civilização e extinção da espécie humana, eles dizem que não, que eu é que estou entrando em colapso, que eu estou velho, caído e estou vendo o colapso do mundo por causa disso. Ela custa a reconhecer a solução, e esse o cerne aqui da questão e do argumento. A solução que a sociedade atual traz para isso é, olha só, a financiarização da natureza. Que linda coluna, uma bela coluna, tão bom de se ver. Ponha uma coluna sobre outra coluna para ver crescer. Coluna de cobre, coluna de prata, eu te quero bem. Mesmo a de papel, pra mim é um mel, te amo também. Os ecossistemas. Então, não sou de humanas para ir a fundo sobre as origens e os rumos desse tema de financiarização, mas sou o suficiente esperto para achar muito curioso essa corrida por dinheiro agora, né? Vocês farfalham, cintilam e tilintam. Oh, a emoção jamais terá fim. Quero que cresçam, floresçam e subam como uma torre, crescendo, crescendo pra mim. E essa remuneração proporcional de grana para quem preservar mais floresta. Esse discurso, né, que diz sobre retorno para investidor, diz que o dinheiro desse fundo aí, ele evidentemente ele vai ser girado, né, ele vai ser usado para gerar grana. Então tem toda a promessa já para a galera que está investindo nele de que o seu dinheiro vai voltar com juros, com lucros, e não só isso, mas enquanto ele for sendo usado ali para giro, ele também vai apoiar 1 zilhão de projetos, e só a existência dessa remuneração prometida futura, vinculada à preservação florestal, é suficiente para justificar a presença do fundo. Outra crítica bastante fácil, né, ao que eu estou falando aqui, é aquele clássico, propõe as soluções, então, né, você está falando mal da financiarização, da globalização, da questão ecológica, em um mundo que é globalizado e que é financiarizado. Então, a solução que Haddad, Brasil e companhia, né, enfim, tudo bem, estou sendo injusto falar só do Brasil, todo esse conjunto assim de países tecnocratas, né, quando eles tentam resolver a questão ambiental, é o esperado que eles cheguem exatamente a esse tipo de solução, né? Um fundo econômico é algo plausível, né, para esses países. Então isso seria uma crítica inválida da minha parte, né? E eu deveria propor talvez uma forma que não envolva dinheiro para salvar a Amazônia. E isso é muito difícil de fazer. Isso é tão difícil de fazer que nesse ponto em específico, né, no comentário sobre esse fundo, é bem possível que essa minha posição acabe se tornando voto vencido, né? Acabe se mostrando assim, nadando contra a maré, ou justamente improdutivo, né? Reclamar do Brasil e dos países com floresta receberem dinheiro para isso.
Então, não vou necessariamente reclamar da existência do dinheiro, mas vou focar um pouquinho nessa ideia de que ele permite, ou que ele é suficiente para possibilitar uma propagação assim ad eternum mesmo das florestas, né? Enquanto os satélites mostrarem que ano após ano os países conseguiram manter as suas coberturas vegetais, eles vão estar ganhando talvez os dividendos desses investimentos, e não teria como isso ser ruim. Desse modo, então, eu acho que eu encerro implicando com essa palavra forever, com a parte do para sempre desse fundo, e sabendo, obviamente, que isso é uma jogada de imagem, né? Que eu não preciso implicar com o significado minucioso do termo forever, apesar de, como um bom geólogo, eu sempre levo as coisas para o extremo, né? Pensando assim que para algo ser forever, desculpa até citar Legião Urbana nesse momento tenso, né? Tô piorando um pouco a vida, mas o para sempre sempre acaba. Então, a floresta amazônica, ela tem alguns milhões de anos, e alguns milhões de anos não é nada, né, na história do planeta. Então, a floresta amazônica, ela é algo muito sensível, muito sensível. Se pensar que em algumas dezenas de milhões de anos, né, conforme meu dinossaurinho mostrava, nem existia a Amazônia, é lógico deduzir que daqui a algumas dezenas de milhões de anos não existirá a Amazônia. Tá, até aí tudo bem. O problema é que daqui a algumas dezenas de anos não existirá mais a floresta amazônica como a gente conhece hoje em dia. É possível que a Terra seja uma bola de neve, uma bola de fogo, que ela se exploda por completo, né? Algum asteroide grande o suficiente para isso. Então, as florestas talvez não sejam para sempre, nem sequer aos olhos de um ser humano. É possível que a sociedade como um todo observe antes dela mesma acabar, e faria até sentido cronologicamente, observe o término da floresta em si, né? Então, é uma loucura ver, e tudo bem que o dinheiro pode ser bem-vindo, é interessante ver com olhos, com pontos de vista diferentes, né? Essa corrida por captação, né? Esses momentos em que é fácil você assumir um papel um pouco mais reduzido, né? Um pouco mais do tipo, quando você precisa realmente pedir dinheiro, por exemplo, você se sujeita geralmente a uma posição inferiorizada, né? Então, apesar desses apesares, a ideia de florestas para sempre, infelizmente, não cola. Mas proteger uns líquens aqui seria ok pra mim. Seria bom demais, não seria? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4! Eu estou arrumando um pouquinho, mantendo a organização. Digam o que eu posso fazer por vocês, meninos. Rodolfo, na colagem de vídeos que eu fiz e foi pro YouTube aí que eu te mandei, eu tava ouvindo agora de novo e um dos trechinhos que eu tinha gravado eu não juntei nessa colagem. Eu tô te mandando aqui, se você acabar assistindo e achar que dá pra incluir no material que você for bolar, só pra não faltar um pouquinho do que eu tinha gravado também, que é a parte até que eu menciono um pouco da empresa lá em Barcarena, né, que é norueguesa. Bom, primeiro e bastante óbvio xingamento que eu receberia seria algo na linha: mas você não quer esse dinheiro então? Olha, se for dinheiro para fazendeiro grileiro, eu acho que eu não quero mesmo não. Você acha que dinheiro não ajuda? Você recusaria os 3 bilhões da Noruega? E eu comentei com o Rodolfo, né, eu lembrei carinhosamente a revista Suma Uma, que estava afirmando que a Noruega salvou o primeiro dia de captação ao oferecer os 3 bi. Salvou é uma palavra, enfim, uma palavra que louva um pouco demais, eu acho, a solução financeira para a questão florestal. Então eu lembrei carinhosamente a Suma Uma que a beneficiadora de alumínio Norsk Hydro, né, ou atualmente Hydro Alunorte, que se localiza em Barcarena, no Pará, pertinho ali,
responsável por cenas lamentáveis, né, de rios laranjas, que a gente já viu por aqui, é uma empresa norueguesa, né? E eu fui até procurar o valor de mercado da Norsk, e eu acho que está em uns 13 ou 14 bilhões de dólares, né? Enfim, Estado é Estado, privado é privado, né? O governo da Noruega não detém esse patrimônio da Norsk, mas o que eu quero apontar é que a Noruega oferecer 3 bi, ou quaisquer desses países de primeiro mundo, né, e que foram colonizadores, Noruega, uma colonizadora pós-moderna, talvez, né, em termos tecnológicos, mas qualquer grana que eles ofereçam sempre tem uma origem aí que provavelmente veio da retirada de recursos naturais num primeiro momento, né. Então é só uma espécie de reparação histórica mais do que pensando no futuro. Então, nesse caso, meu dinossaurinho aqui do passado, ele tá pensando no passado de quanto a Austrália já fudeu com o meio ambiente deles mesmos, né? A Noruega não é nenhuma santa mesmo, e eles reconhecem isso, tudo bem que dizer que é um estado com uma maior consciência ambiental, mas não muda o fato que empresas norueguesas ainda estão completamente incrustadas, por exemplo, na Amazônia. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.